Olá pessoal, tudo bem? Bom, em decorrência a essa patologia que anda assolando aí todo mundo, né? Virando até uma pandemia e infelizmente chegando ao Brasil, nós estamos tentando, né? Adotar medidas e estratégias que minimizem o prejuízo escolar e por isso eu decidi trabalhar com vocês a promoção de videoaulas, né? Para ser mais exato que abordem nosso conteúdo programático, nosso currículo bem direitinho, sem gerar maiores prejuízos. E ó, por coincidência, nosso conteúdo programático é exatamente o conteúdo que visa permitir a nossa compreensão desses parasitas aí, dos seres acelulares conhecidos como vírus e prions. Tá bom? Então, nessa aula eu vou trabalhar com vocês apenas alguns conceitos, aquilo que é de mais importante sobre os vírus e deixarei aquela discussão sobre as doenças, né, e sobre os sintomas e as profilaxias para uma segunda aula. De imediato, o que eu gostaria de trabalhar aqui? Primeiro, o conceito de vírus. Então, eu preciso que vocês entendam o que são vírus. Bom, antigamente o pessoal acreditava que os sintomas de uma patogenia, né, como também é chamada, causada de imediato por um contato com uma substância ou outra, ou até mesmo através da inalação do ar, teria sido ocasionada por envenenamento ou intoxicação. Era como se alguém fosse responsável por injetar ou fazer com que você ingerisse ou inalasse alguma substância que fosse prejudicial à tua saúde. Então, durante muito tempo, achou-se que os vírus eram, na verdade, venenos ou toxinas que foram dadas por alguém. E, na verdade, não eram. Eram micro-organismos parasitas que, inclusive, têm um grande potencial parasitário. Ou seja, eles conseguem, se forem específicos de cada organismo, infectar todos, exatamente todos os organismos vivos existentes por aí. Desde bactérias, protozoários, algas, fungos, plantas e animais, incluindo também o ser humano. Esses vírus podem atacar todas essas espécies e gerar danos irreversíveis, ocasionando desde doenças leves até patologias que venham a conduzir o indivíduo a óbito. Então, cada ser vivo tem um vírus que lhe acomete e que gera prejuízos à sua saúde. E isso é muito complicado de se lidar, uma vez que, se você pensar direitinho, nós estamos rodeados por um mundo microscópico que se espreita aos nossos olhos. Então, automaticamente, eu tenho batalhas, inúmeras batalhas acontecendo ao meu redor, inclusive dentro de mim. Como assim, professor? Bactérias e vírus estão brigando nesse exato momento, tanto dentro de você quanto ao redor de você. E isso é muito interessante de se conceber, tendo em vista que é necessário compreender o vírus como um organismo presente no meio e que permeia por todos os seres existentes. É basicamente uma virosfera, né? Uma esfera de vírus aí, transcendendo bactérias, protozoários, fungos, plantas, algas, animais e o ser humano. Bom, nessa perspectiva a gente começa estudando exatamente os vírus e como enxergá-los. Bom, é necessário um aparato microscópico para enxergá-los claro e evidente. Que aparato é esse? Um microscópio eletrônico que de imediato nos permita, nos conceda, né, uma grandiosíssima ampliação da imagem. E aí é que tá. Para conseguir um aparato desse é necessário uma boa quantia em dinheiro. Esse aí que vocês estão vendo na imagem, ele custa esse valorzinho aqui, R$ 928.870. É bem carinho, né? É um precinho salgado para se ver um vírus de perto. Mas a verdade é que
Quando conseguimos de fato enxergar esses agentes microbiológicos parasitas, nós compreendemos que eles têm algumas peculiaridades que nos deixam com a pulga atrás da orelha. Por exemplo, a ideia de vírus como seres vivos ou não vivos é uma discussão que se instala há muito tempo dentro do cenário educacional. Muitos professores costumam fazer debates, discussões sobre o vírus como sendo ou não um ser vivo. Bom, vamos focar nesses organismos e na definição do que é um ser vivo ou não. Existe uma diferença entre vivo, não vivo e morto. Morto é aquele que tinha vida e deixou de ter. Não vivo é aquele que nunca teve vida, tá bom? Exemplo de não vivo é exatamente o quê? O conjunto de materiais que nós conhecemos como minerais, tá? Mas também temos a possibilidade de termos o termo vida. E a vida é que é complicada de se definir. Eu não sei se eu, enquanto biólogo, consigo falar a vocês o que de imediato eu acho sobre isso. Mas a questão é, eu não consigo gostar da ideia de não conseguir conceder uma definição, um conceito àquilo que eu estudo. A biologia é estudo da vida e eu não consigo achar uma definição de fato para o que é um ser vivo. O que nós biólogos fazemos é atribuir características comuns aos seres vivos. Tá? Nós definimos algumas características que todo ser vivo tem. Quer ver? Bom, nós temos aí 6 características básicas que eu posso socializar com vocês que todo ser vivo tem. Primeiro, a característica que foi dita por Theodor Schumann e Matthias Leiden, né, quando propuseram a teoria celular. Ela diz que todo ser vivo tem que ser constituído por uma ou mais células. Isso é básico. Tá? Além disso, nós temos outra característica interessante, que é que todo ser vivo tem que ser dotado de uma composição química complexa, englobando proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos, bem como água e sais minerais. Mas, inicialmente, eu posso destacar que uma das mais importantes moléculas ou biomoléculas existentes ainda é o ácido nucleico, né? O DNA humano, o DNA dos seres vivos em geral. Bom, além disso, nós temos o potencial metabólico, né? A capacidade de ter o seu próprio metabolismo, realizar reações químicas que mantenham e garantam a funcionalidade do organismo vivo enquanto ser vivo. Respirar ou fermentar, talvez até conseguir metabolizar, catabolizar, para ser mais específico, né? Alguma substância e demais reações químicas que ocorram, como secreção, sínteses e por aí vai. Isso é metabolismo. Além disso, tem que ser necessariamente atribuída a característica de se reproduzir aos seres vivos. Eles têm que minimamente ser capazes de nascer, se reproduzir e morrer. Senão não ser vivo, tá bom? E outra questão também que existe é a possibilidade de se adaptar e evoluir, bem como, mais uma, que é a de responder a estímulos. Bom, eu me incomodo com essa ideia de não conseguir conceituar a vida justamente porque a gente tem, por exemplo, características de todo ser vivo evoluir. Bom, celulares também evoluem, tecnologias evoluem. Então, não são necessariamente atribuídas apenas a seres vivos, né? Nessa dificuldade de conceber um termo vida, né, enquanto conceitual, né? Então a gente acaba tendo um problema também com os vírus, que são organismos que não têm células, ou seja, já desobedecem a primeira característica. Eles também apresentam um potencial bioquímico zero,
ou seja, eles não têm energia metabólica, eles não têm metabolismo, certo? Ou seja, eles não são capazes de realizar nenhuma reação, tá bom? Nenhuma reação. Eles são ausentes de metabolismo, tá bom? Vírus são ausentes de metabolismo. Isso sugere que eles não sejam seres vivos, tá? Além disso, eles se reproduzem, sim, mas só se eles estiverem no interior de uma célula, tá? Só se for no interior de uma célula é que de fato eles vão se reproduzir. E aí vem um ponto importante. Todas essas características que eu mencionei acabam levando-nos a acreditar que eles são mais não vivos do que vivos. Mas nem tudo são não vivícios na vida do vírus. Na verdade, o vírus também pode ter algumas características que o tornam vivo. Por exemplo, eles têm material genético, que pode ser DNA ou RNA, tá bom? Se for de DNA, ele é um adenovírus. Se for de RNA, ele é um retrovírus. Isso é bacana. Isso é bacana de você entender. E outra característica que eles têm é a capacidade de evoluir. Eles sofrem alterações ao longo do tempo e os tornam cada vez mais adaptados, adaptação e evolução, certo? A sobreviver no meio que lhe é, né, dado para manter-se ativo. E além disso, eles são capazes de se relacionar a nível ecológico, né? Eles são parasitas, afinal de contas, com outros seres vivos. Opa, então eles são vivos. De acordo com as características da direita, não. De acordo com as características da esquerda, sim. O que eu trago para vocês, a novidade, que é uma teoria chamada teoria da simplificação, ou teoria da evolução por simplificação. Eu gosto de concebê-la como teoria da evolução por preguiça, né? Onde os parasitas, em específico, os parasitas, eles são capazes de diminuir algumas de suas capacidades fisiológicas, morfológicas, para se simplificar a fim de se propagar mais fácil. É o caso de uma alga que recentemente foi descoberta que é capaz de excluir, simplesmente excluir o gene da respiração, tá? Essa alga ela respirava, mas de uns tempos para cá ela optou por excluir o gene que lhe permitia respirar. Então ela se tornou mais simples, se reproduzindo mais rápido e automaticamente sendo capaz de se simplificar em prol de sua, vamos dizer assim, de sua perpetuação no meio. Isso é bastante interessante, porque isso leva-nos a crer numa possibilidade em que os vírus podem ser nada mais, nada menos que organismos que se simplificaram a ponto de não necessariamente precisarem ser células, precisarem ter metabolismo para sobreviver. É aquela boa e velha história. Para que cozinhar se alguém pode cozinhar para mim? Né? É ser um parasita. Bom, e aí existem vários tipos de vírus, né? Existem várias morfologias, existem várias fisiologias, existem vários tipos de vírus, existem partículas virais, existem vírus mais simples, vírus mais complexos, vírus de todos os tipos. Bom, e a partir disso, nós vamos ver algumas propriedades que são gerais, comuns a todos os seres vivos. Todos os seres vivais. Como exemplo, nós temos a presença de material genético. No interior de todo vírus tem um material genético. Mas existe um grupo chamado de prion. O prion, ele não é um vírus de fato. Ele é o que a gente chama de uma proteína infecciosa ou proteína parasitária. Ele é como se fosse assim, uma proteína que causa uma infecção viral, tá? Como se fosse um vírus, semelhante ao vírus. Ele é uma proteína que acaba ocasionando alguns problemas na tua saúde. Então veja, não necessariamente é um vírus, mas é um patógeno também. Bom, aí temos uma questão importante. Esse material genético do vírus não é necessariamente solto.
tá? Ele geralmente encontra-se abrigado por um envoltório proteico, que a gente chama de capsídeo ou cápsula proteica, tá? Essa cápsula proteica, esse capsídeo, ou capsídeo, como é o mais correto, na verdade vai ser um conjunto de proteínas que vai abrigar o material genético viral e assegurar a sua integridade. Bom, geralmente, diversos vírus são possivelmente encontrados por aí, mas o pessoal tende a usar esse aí, que está na imagem, que é o bacteriófago, como seu principal representante na hora de estudar a sua estrutura, né, as propriedades dos vírus. Porque ele é bem pedagógico. Vamos lá. O cara tem uma cabeça, tem uma cauda que parece mais um corpinho com pernas. Então ele parece mais um animal do que mesmo um vírus. Ele tem o capsídeo, né, que abriga o material genético, onde tem aí a imagem na proteína, né, dizendo. E embaixo dessa cápsula proteica, nós temos a bainha contráctil, né, que também é chamada simplesmente de bainha de cauda, e as fibras proteicas, que são fibras que se aderem às superfícies celulares e permitem a adesão do vírus na hora da infecção. Aí o que ele faz? Ele contrai a bainha e injeta o material genético dele mesmo no interior da célula e acaba parasitando-a. Outro tipo de vírus bem comum é esse aí, né, que apresenta glicoproteínas na superfície de um envelope. Opa, o que é esse envelope? É membrana? É? Sim, é membrana. É membrana, mas não é do vírus, não foi ele quem produziu. E sim, células que ele parasitou. É como se dissesse assim, eu vou dormir na tua casa, aí eu vou jantar na tua casa, aí eu vou usar a tua internet, eu vou assistir na tua casa, eu vou usar teu banheiro. E no final, no outro dia de manhã, eu vou simplesmente pegar o lençol que tu me emprestou para me cobrir e eu vou levar embora. Tá? Ou seja, eu estou levando um pedaço da tua casa. E é basicamente isso. O vírus entra na casa dos outros, faz a bagunça que tem que fazer e depois ele vai embora arrancando um pedacinho da membrana. Entendeu? Bom, nessa perspectiva, nós temos uma importante situação aí. As glicoproteínas acabam sendo as responsáveis por ativar essa capacidade do vírus de simplesmente aderir-se às outras células, aos outros organismos vivos. É como se o vírus, graças a essas glicoproteínas, eles conseguissem integrar-se à membrana das outras, tá? Então é facilmente infectada, né, a célula porque o vírus tem essas glicoproteínas. Essas glicoproteínas podem ser do tipo H ou até mesmo do tipo N. No caso do vírus chamado de influenza. Opa, influenza é gripe, né, professor? Eita. Então é por isso que o código que a gente utiliza para dar nome aos vírus da gripe é H e tem número e depois vem N e tem outro número. É por isso mesmo. Tá? Então, Hs e Ns são determinantes do tipo do vírus e também são glicoproteínas presentes neles. Bom, aí nós temos dentro desse envelope uma matriz, né, um fluido, que abriga o capsídeo, que é aquela capa de proteínas, com material genético viral dentro. Tá? E aí tem uma substância chamada transcriptase reversa, que posteriormente vamos conversar sobre ela, ela é muito importante, tá bom? Mas vamos seguindo e depois a gente volta para falar sobre a transcriptase. Então, o que a gente viu? Geralmente os vírus são constituídos por um capsídeo, né, que é uma capa de proteínas do tipo protômeros, ou, para ser mais específico, do tipo capsômero. Podem ter um envoltório, que geralmente é uma membrana lipoproteica, e a parte de lipídios é da célula, é exclusivamente da célula, né? Ou ainda pode ter a parte proteica, que é exclusivamente viral, tá? Então, a parte de lipídios, ela é proveniente dos hospedeiros celulares. Já a parte proteica é do próprio vírus. Então, o capsídeo junto ao material genético acaba sendo exatamente o essencial para a formação de um núcleo capsídeo, tá? E aí temos mais um exemplo que ilustra todos esses componentes que eu mencionei anteriormente. Bom,
E como é que ocorre a reprodução do vírus? Eu acho legal esse processo de infecção viral, né, que começa com a adesão ou a absorção, a penetração ou entrada, a biossíntese ou replicação, a maturação ou montagem e a libertação ou liberação. Tá? Vocês podem encontrar esses termos que eu disse aqui e esses que eu ilustrei aí no nosso esquema. Tá? Então, adesão, penetração, biossíntese, maturação e libertação, ou ainda absorção, entrada, replicação, montagem e liberação. Esses processos ocorrem de uma forma cíclica. Por quê? Porque o vírus ele vem e cola suas proteínas, né, do capsídeo, ou até mesmo as glicoproteínas da sua membrana, à membrana da célula. Automaticamente ocorreu a adesão ou a absorção. Depois disso, ele faz o seu material genético penetrar a célula. Então, ocorreu a penetração ou entrada. Automaticamente, esse material genético dele liga-se ao material genético do hospedeiro, começa a mandar no hospedeiro. Então, a célula passa a trabalhar para o vírus, produzindo novas partes dele. Essas novas partes vão se juntando, certo? E são produzidas, claro, no processo de replicação ou biossíntese, e posteriormente vão se juntando e formam novos vírus. É o processo de montagem, também chamado de maturação. E posteriormente esses vírus rompem a membrana, fazendo um processo de lise, ou até mesmo levam um pedacinho dela, né, através de uma exocitose, e são liberados no meio externo, gerando uma nova infecção. Como é o nome desse processo? Esse ciclo, né? Porque depois que eles são liberados, eles voltam para a absorção e contaminam novas células. Como é o nome desse ciclo? Simples. Esse ciclo é denominado puramente ciclo lítico e pode ser representado nesse esqueminha aqui, ó, tá? Mas às vezes, lembra que eu disse que tem um estágio onde o DNA do vírus permanece ligado ao DNA da célula hospedeira? Então ele dá uma paradinha no ciclo lítico e vai para o ciclo lisogênico. O que é isso? É quando o material genético do vírus liga-se ao material genético do hospedeiro e fica caladinho ali, ó, desativado. E espera que o hospedeiro ele se reproduza uma, duas, três, quatro, cinco, milhares de vezes até. Por quê? Por que ele faz isso? Porque imagina, se ele encerra o ciclo lítico na primeira infecção, ele vai liberar poucos vírus. E é fácil, de, por exemplo, não nas bactérias como aí são representadas, mas imagine no ser humano. É fácil ele ser liberado na corrente sanguínea e o teu sistema imunológico dar conta dele, né? Vai ser simples para o teu organismo lidar com uma pequena quantidade de vírus. Mas e se ele entrar em ciclo lisogênico, aumentar sua quantidade dentro das células, né? Porque uma vez que ele esteja lá, a célula se reproduzindo, ele também vai ser reproduzido. E depois de muito tempo ele se liberar de uma vez só. Todos, uma tropa de vírus. Então vai ser muito mais difícil de você combater a doença e provavelmente ela não vai ter cura. Quem faz esses processos aí bem maldosos e arquitetados é o vírus da AIDS, né, o HIV. Ele faz um ciclo lisogênico também. Ele tem o ciclo líquido, mas ele para, faz o lisogênico e volta para o líquido. Tá bom? Tem um videozinho aí, um link de um videozinho do YouTube que pode ajudar vocês a entender esse processo de ciclo líquido lisogênico. Já o material genético viral depende muito do tipo do vírus. Não é? A gente viu que existem vírus que são de RNA, que é o retrovírus, e tem vírus de DNA, que é o adenovírus. Mas esse vírus ele pode ser ainda um vírus não envelopado ou ainda um vírus envelopado. Se ele não for envelopado, ele não tem o quê? Membrana. Se ele for envelopado, ele tem o quê? Membrana, tá? Membrana plasmática, ele tem um envelope que ele roubou de alguém, né? Bom, então esse ladrãozinho também vai depender de algumas enzimas existentes no teu organismo, como é o caso da nuclease e da polimerase. Mas eu quero falar, na verdade, desse processo aqui. Vamos lá. Eu quero falar com vocês sobre a transcriptase reversa. E para isso, eu vou usar esse ciclo aqui de infecção que se baseia
na infecção gerada por um retrovírus, ou seja, por um vírus de RNA. Esse retrovírus tem seu envoltório. Quando o envoltório faz a adesão, ele rompe um pouquinho a membrana e coloca para dentro apenas a cápsula proteica viral, que abriga em seu interior um RNA viral, certo? Então, houve um processo de endocitose, eu trouxe para dentro o vírus, e aí esse RNA está solto agora no meu hialoplasma, no meu citosol. Mas existe uma enzima chamada transcriptase reversa. A receita dela está exatamente nesse vírus. E essa transcriptase reversa vai fazer com que o RNA viral se torne um DNA proviral. Esse DNA vai se integrar ao DNA da célula hospedeira, ou ele é o DNA do vírus aqui, ó, no meio do DNA do hospedeiro. E depois vai ocorrer o processo de transcrição gerando um RNA mensageiro, que vai sair do núcleo celular, mas será um RNA viral, formando um novo vírus, uma nova espécie viral, um novo vírus, e esse vírus vai ser despejado no meio, levando um pedacinho da membrana celular por um processo de exocitose. O interessante é que tem aí novo virion. Né? O que é um virion? Bom, o virion é o vírus fora da célula. Quando ele está dentro da célula é vírus. Quando ele está fora da célula é virion. Tá bom? Lembra desses termos. Virion, quando ele está fora da célula sem infectar ninguém. Dentro da célula gerando uma patologia, ele é um vírus. Tá bom? Bom, seguindo, eu preciso fazer um resumo aí, uma síntese com vocês. E não é proteica. Tá? Então, a transcriptase reversa vai atuar de que forma? Ela vai pegar um RNA mensageiro, né, um RNA viral, vai torná-lo através da sua atuação, da atuação da transcriptase reversa em DNA. Esse DNA vai chegar ao vírus e vai dar origem a um novo RNA. Então, eu vou fazer essa troca de DNA para RNA para quê? Para que o vírus evolua, para que o vírus seja dificilmente encontrado e para que o vírus seja dificilmente tratado. Tá bom? Bom, tem um videozinho aí que vai facilitar a concepção aí de alguns itens mencionados por nós nessa nossa aula. Mas eu quero também falar com vocês sobre a parte biotecnológica do vírus. Imagine o seguinte, e se eu pegasse um gene que eu escolhesse e colocasse em uma cápsula de vírus adormecido? Tá? Um vírus sem DNA nenhum, um vírus que não serve para nada, porque eu tirei o DNA dentro dele e agora é só uma capa de proteína. E eu infectar uma célula com esse vírus. O que irá acontecer? Bom, nesse momento eu estou fabricando um imunizante. Basicamente é o quê? Eu pego um vírus enfraquecido, tá? Também chamado de vírus atenuado, e eu insiro ele, por exemplo, no ovo de galinha. E quando eu faço isso, automaticamente esse meu vírus vai gerar uma espécie, né, de imunizante. Por quê? Com o passar do tempo, esse vírus aqui inoculado vai gerar uma espécie de fluido, uma suspensão viral, que vai ser congelada a 70 graus negativos e posteriormente, depois de ter todo um teste de qualidade e estabilizar a substância de fato, envasá-la, eu posso utilizar como um agente, né, imunizante. Ou seja, eu posso incitar a resposta imune no organismo, injetando os anticorpos, aliás, na verdade, injetando o vírus atenuado, a fim de que ele gere anticorpos para combater a doença. O nome disso é vacina atenuada. Tem a vacina inativa também. Né? A vacina atenuada é quando o vírus está vivo, mas sem capacidade de produzir a doença. Já a vacina inativa é quando o vírus está morto, né? Por agente químico, eu matei de fato, mas que quando eu coloco ele no organismo, ele vai gerar pequenas doses, intensidades de um reforço imunológico. E aí tem umas coisinhas interessantes para a gente mencionar, tá? Surto. O que é um surto?
o que é uma epidemia, o que é uma endemia e o que é uma pandemia. Exemplo. O coronavírus agora já transcendeu países, já transcendeu barreiras geográficas e é considerado uma pandemia. Mas o que a gente conhece como endemia, por exemplo, é a dengue. Né? Dengue, zika, chikungunya, febre amarela são endemias. Por que uma endemia? Porque, na verdade, são doenças que aparecem, mas eu já sei um quantitativo que ela vai ter por ano. Ah, naquela tal cidade ela só vai atacar no máximo 100 pessoas. No máximo 100 pessoas. Tá? Então, se eu tiver 80 casos naquele ano, aquilo é uma endemia. Eu não posso me livrar dela. Aquela doença, infelizmente, não é tão facilmente vencida dessa forma. Ela ainda é frequente na população, mas eu mantenho o número de casos controlado. Então, endemia. Mas se o número desses casos fica um pouco acima do que eu espero, exemplo, eu espero 80 esse ano, mas até 100 ainda vai. Se ela fica com 99, eu digo, opa, peraí, ocorreu um aumento, porque vinha 60, 62, 63 casos todos os anos, e agora pulou para 99. Então é um surto. Aumentou repentinamente, mas ainda está dentro do limite. Mas se eu transcendi o limite de 100 pessoas, se eu transcendi o limite que eu considero normal, esperado, né, para aquela doença naquela região, então é uma epidemia, tá bom? Então essa é a diferença entre os 4 itens. Já os tipos de vacina e de soros. O que é vacina e o que é soro? A vacina é uma imunização ativa, enquanto o soro é uma imunização passiva, tá bom? O que é imunização ativa e imunização passiva? Imunização passiva é quando eu consigo produzir anticorpos para combater a doença. Mas esses anticorpos, eles são o quê? Injetados. Para quê? Para destruir os antígenos, ou seja, os parasitas presentes no corpo, no organismo. Essa destruição é direta. Eu estou usando já o anticorpo para destruir. Só que isso é temporário, certo? Porque eu já estou inserindo o anticorpo, então no instante ele vai acabar, né? É como se eu dissesse assim, pronto. Se você aprender a fazer bolo, você pode comer bolo quando você quiser. Basta ter ingrediente em casa. Mas se você nunca aprender a fazer um bolo, toda vez que você quiser comer bolo, você vai ter que comprar, certo? Então eu posso chegar e levar um bolo para sua casa hoje. Imunização passiva. Mas se eu quiser que você, de fato, tenha o bolo na hora que você quiser, bom, a imunização tem que ser ativa, tá bom? E como é feita a imunização ativa? É quando, em vez de injetar o anticorpo, eu estimulo o teu corpo injetando antígenos. Esses antígenos vão estimular a produção de uns anticorpos no teu corpo, pelo teu corpo. Então ele sempre vai produzir. E na grande maioria das vezes essa é uma imunização duradoura. Ela dura bastante tempo. Né? O organismo vai se manter imunizado durante dias, meses e até anos. Tá? Bom, essa é a diferença entre vacina e soro. Bom, por fim, a gente já discutiu o que é adenovírus, já discutiu o que é um retrovírus, o naked DNA, né, que é a partícula do DNA viral, e a gente tem uma série de processos, né, para imunização. Essa questão do naked DNA e da target cell, né, o célula-alvo, para uma terapia proteica, né, ela é justamente um processo biotecnológico que a gente mencionou anteriormente, certo? Onde eu vou utilizar-me do vírus para provocar uma imunização. Aqui está uma tabela, um mapa, né, mundi, onde a gente representa aí o grau de alastramento de algumas doenças, tal, de infecção, é quando a gente vê o que é endemia, o que é pandemia, o que é epidemia, enfim. E os conceitos que eu quero que vocês estudem são esses aqui. O que é um surto, que a gente já falou, o que é endemia, o que é epidemia, o que é pandemia, o que é adenovírus, o que é retrovírus. Opa, arbovírus, esse é novo.
Arbovirus significa Arthropod-borne viruses, ou seja, o vírus que surge a partir de artrópodes. Geralmente são insetos, tá bom? E é bem importante esse surgimento de vírus a partir de insetos, porque é quando a gente começa a ver o funcionamento das doenças neotropicais, como a dengue, a zika, a chikungunya, a febre amarela, né? E esses patógenos transmitidos através de insetos em geral. A vacina, o soro, o antibiótico é um termo que eu quero que vocês deem uma lida, deem uma estudada boa. Vetor, que é um dos transmissores, né, que acaba sendo muitas vezes ou não um hospedeiro intermediário, e eu quero que vocês pesquisem e entendam o que são esses termos, bem como o agente etiológico, o causador da doença, e o hospedeiro definitivo, que na maioria das vezes somos nós, seres humanos, infelizmente. Bom, tendo em vista os conceitos, eu quero que vocês façam um estudo aprofundado e que nós, na próxima aula, tratemos mais das doenças virais e dos seus sintomas, bem como da sua forma de contágio e das suas medidas profiláticas. Tá ok? Então, ó, fique com Deus, um grande abraço no coração, já que não pode ser físico, e até mais. Tchau, tchau.